Muito bem, muito boa noite, muito bem-vinda, muito bem-vindo a todos. Obrigado por terem esperado, mas pelo menos esperado com uma musiquinha, com um filmezinho, para a gente poder se ambientar aqui ao longo enquanto a gente não começa, né? Mas conforme eu tinha prometido, ia começar às 19h30, rigorosamente, somos agora às 19h30. Obrigado, já estou vendo aqui várias pessoas aqui, vários amigos aqui já participando, outros aqui também querendo conhecer. Obrigado por todos aqui que já estão participando, já tem mais de 30 pessoas assistindo, 30 mais ou menos. E a gente já vai começar aqui a nossa live. Vou começar a fazer alguns ajustes aqui, mas está tudo certo. Bom, boa noite, meu nome é Gilberto Fujimoto, acho que aqui vários aqui nos conhecem. Eu vou me apresentar daqui a pouquinho, mas para começar eu já queria pedir quem estiver aqui se inscrever no canal, nesse canal aqui do YouTube, né? Porque o YouTube normalmente só libera alguns recursos e funções acima de um determinado número de inscritos. Então, quem puder clicar naquele botãozinho inscrever-se, eu já agradeço desde já a colaboração, tá certo? O som tá legal, tudo certinho? Ver se aí se tá alguma coisa ruim, se me avisam para eu poder, que eu, às vezes nem sempre eu não tenho retorno, não vou ficar aqui com retorno, senão vai ficar me atrapalhando. Bom, é isso. E se tiver alguma coisa ruim, vocês me avisam aqui pelo chat, mais ou menos eu tento ler, tá certo? É isso. Bom, gente, eu vou começar direto, e aí quem quiser, esse vídeo vai ficar por alguns dias aqui no canal do YouTube, a gente vai poder assistir ainda alguma coisa. Mas eu vou começar com uma brincadeira inicial, né? O que eu vou começar aqui é o seguinte, eu vou começar logo apresentando o Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin é esse personagem aqui, e você vai entender daqui a pouquinho por que um sábio sufi me mostrou que eu estava procurando oportunidade profissional no lugar errado, para depois eu entender a importância de ter um método para alcançar sucesso profissional. Bom, mas agora eu quero, antes de tudo, me apresentar, né? Meu nome é Gilberto Fujimoto, para quem não me conhece. Eu sou criador desse método Agroinovação, um método que vai te mostrar o caminho para alcançar sucesso profissional em agronomia e ciências agrárias. Bom, mas deixa eu te contar essa história e como ela pode ajudar a gente a descobrir novas oportunidades. Olha que interessante. O Mullah Nasruddin, ele é um personagem folclórico na tradição sufi, na cultura islâmica. E a ele são atribuídas várias histórias curiosas, onde o humor costuma apresentar, vamos dizer assim, lições mais profundas. E essa história que eu quero contar para vocês diz respeito que certa vez o Mullah Nasruddin, ele estava numa rua embaixo de um lampião, alguma coisa assim, procurando algo embaixo de um lampião de luz. Perguntaram a ele, o que você está procurando, Nasruddin? E ele respondeu, estou procurando a chave da minha casa. O amigo logo tratou de ajudá-lo e daqui a pouco começa a juntar muita gente ajudando ele a procurar a chave da casa. Até que alguém chega e fala assim, mas Nasruddin, você tem certeza que perdeu a chave da casa aqui? Ele diz, não, eu perdi lá dentro da minha casa. Mas então, por que você está procurando ela aqui, Nasruddin? Bom, pelo menos aqui é mais iluminado, né? Eu sei, é fraquinha, né? Mas é interessante essa história. A gente quase chega a achar graça dessa parábola, porque ao perceber a lição que ela traz conosco, quando a gente vai procurar uma oportunidade como um emprego e não encontra. Será que a gente não acaba procurando oportunidade nos lugares mais fáceis, mais iluminados? Acontece que nem sempre a oportunidade está ali. Muitas vezes a melhor oportunidade está onde não tem iluminação, onde não existe essa aparente facilidade. Você quer saber por que isso acontece e como achar essa chave? Então segura aí que eu vou te explicar. Para entender isso, a gente precisa analisar a situação de uma forma mais ampla para compreender melhor a causa desse fenômeno. Então, olha só, nós estamos vivendo agora sob o impacto, vamos dizer assim, de avanços tecnológicos que gerou, por assim dizer, uma reorganização no mercado de trabalho. Esse avanço é conhecido como a indústria 4.0.
Repara só que interessante. Esse novo arranjo tecnológico tem diversos elementos que a gente não vai ficar aqui detalhando, mas que consolidam, conformam esse novo ambiente. Mas eu quero dar destaque nessa nova configuração, como ela impacta nas relações de emprego, na redução de postos de trabalho e até na estrutura de empresas, criando um ambiente que a gente chama de gig economy, né? Basicamente, a tradução melhor dessa aqui é uma economia de bico, que as pessoas vivem de bico. Repara só, essas empresas que talvez hoje tenham os maiores patrimônios em bolsa de valores, a gente descobre que elas não são proprietárias dos bens pelos quais elas prestam serviço aos seus consumidores e nem tem funcionários para isso. Ou não, repara só, a iFood não tem uma cozinha, não tem um restaurante, mas é o maior fornecedor de comida. Da mesma maneira, o Uber não tem um automóvel pela qual ele presta serviço ao passageiro. No entanto, é o maior transportador de passageiros privado. Da mesma forma Decolar, da mesma forma Airbnb, Spotify e por aí vai. Quer dizer, essa é uma nova conformação onde a mão de obra, isso para mim que é o importante, presta serviço ao consumidor e não está formalmente empregada. É uma nova configuração. Só que isso, eu vou te falar, gera um novo fenômeno chamado jobless growth. Basicamente, crescimento sem emprego. E aí é uma coisa interessante porque a economia cresce, mas os empregos não. Talvez não seja, esse gráfico talvez seja muito radical, talvez ele não represente exatamente isso, ou seja, o emprego não é que vai cair ao zero, mas ele certamente, o significado aqui é que o crescimento o emprego não cresce na mesma velocidade que o crescimento da economia. Repara que nessa análise que nós estamos fazendo é de antes da pandemia, né? A pandemia do coronavírus só está agravando o que já vem acontecendo, especialmente para empregos qualificados, empregos de nível superior. Muito bem. Mas você pode falar, mas pô, Gilberto, você só tem problema, não tem lado bom nisso? Olha, eu estou aqui para dizer que tem sim, tem saída, mas a gente precisa entender as causas para poder achar uma solução. Mas então qual que é a solução, Gilberto? Bom, para isso eu quero antes de perguntar para você se você faz parte de um ciclo do desemprego ou que está transformando conhecimento em trabalho e lucro. Como assim, Gilberto? Bom, deixa eu te explicar então o que é o ciclo do desemprego e eu vou te mostrar aqui. O que acontece? Acontece assim, olha só. Primeiro, você chega nessa questão aqui, você chega aqui e fala o seguinte, a primeira reação de quem hoje está à procura de emprego é fazer o quê? Vou mandar dezenas, centenas de currículos para aquele site de ofertas de emprego, esperando alguma resposta, ao menos um convite para uma entrevista. Mas aí você vê que nada de retorno efetivo. Aí você, cansado de procurar emprego e vendo que o tempo passar, já começa a pensar, bom, vou fazer o seguinte, deixa eu fazer uma especializaçãozinha, uma especialização, às vezes uma pós-graduação, às vezes um mestrado, um doutorado. Você pensa assim, bom, enquanto não aparece uma oportunidade, eu vou enriquecendo o meu currículo, não é assim? Tá certo, isso é exatamente isso. Só que o tempo vai passando e não surge aquela oportunidade. Aí você começa a pensar, bom, não tem oportunidade, e começa a pensar em, bom, agora eu vou fazer um concurso público. Aí já começa a estudar, pensando, vai procurar matricular num cursinho preparatório de concurso, pensando naquele concurso que vai resolver a sua vida. Mas aí você descobre que concurso do mapa não vai sair, né? E os outros concursos da agronomia estão pagando R$2.000, né? Mais ou menos. Em torno disso. Então, se nada disso dá certo, você começa a desanimar e vai fazer o quê? Procurar emprego em outra área, procurando outras oportunidades e muitas vezes até em subemprego. E aí começa tudo de novo. Para você ver, deixa eu mostrar para você um pouquinho.
Deixa eu desligar aqui. Olha só para você ver a coisa, como é que eu tenho razão. Está aqui, ó, a face do desemprego, como o engenheiro virou motorista de Uber. Isso não é novo não, gente, olha aqui. Essa revista é de 1 ano atrás, exatamente 1 ano atrás, praticamente 1 ano atrás, né? Para a gente ver. Isso deve ser tão comum que já virou até notícia antiga. É fogo, né? Agora, percebeu como é que tem gente com esse problema? Outra coisa, você se identificou com alguma dessas etapas? Talvez seja o seu caso, talvez você esteja em situação parecida. Olha só, nada de errado com aquelas tarefas, com essas tarefas que eu estou apontando aqui não, viu gente? Não tem nada de errado com essas tarefas. Nenhum problema com o esforço que você está fazendo para dar um salto de qualidade na sua carreira. Pelo contrário, mas preste atenção, a questão é o seguinte, não é isso, a questão é o seguinte, qual é o resultado que você está esperando alcançar? Esse a gente já sabe. Essa pergunta é até simples, mas outra pergunta, essas duas perguntas não. O método que você está empregando é coerente com o resultado que você está desejando? Né? E mais do que isso, é coerente e é eficiente para alcançar o resultado desejado? Eu acho que essas duas questões que a gente precisa observar quando a gente vai agir. Então, percebeu que existem atitudes que não levam necessariamente a uma ação de mudança, de transformação. Há esforços que não conseguem produzir resultados desejados porque simplesmente não são adequados para os objetivos que você projeta. Entendeu? É isso. Por outro lado, deixa eu desligar um pouquinho aqui. Há atitudes que têm o poder de mudar, de transformar algumas situações importantes. Olha só, mas sobre isso eu queria te revelar algo que me ajudou a mudar de visão e encontrar uma solução para a falta de emprego e oportunidades em agronomia e ciências agrárias. Isso aconteceu quando eu trabalhei como analista agropecuário no Censo Agro 2017 do IBGE. Passar por ali foi uma experiência interessante que me permitiu levantar sistematicamente um quadro mais extenso e completo da realidade rural. Eu tive a oportunidade de ir a campo por vários meses e imóvel após imóvel, propriedade após propriedade, o que eu vi era uma sucessão de estabelecimentos sem qualquer assistência técnica. E eu descobri naqueles contatos o quanto o produtor rural é carente de orientação e assistência técnica. Não que eu não soubesse isso antes, claro, mas nesse contato sistemático me deu um quadro mais abrangente. E foi justamente o resultado do Censo Agro que me fez cair a ficha que eu precisava mudar meu comportamento e encarar um enorme mercado praticamente inexplorado. Eu acho que o que se revelou ali foi uma descoberta que chegava a ser quase um segredo, de tão desapercebido da maioria naquela época, 3 anos atrás mais ou menos. E olha só, e aí surgiu, quer dizer, ela expressa nessa imagem aqui. Olha que interessante. Fiz questão de destacar aqui. Essa é a situação da assistência técnica nos estabelecimentos agropecuários de todo o Brasil. A fonte está aqui, é IBGE 2017. Olha, repara só que interessante. Essa fatia vermelha aqui representa 20%, na verdade menos um pouco, né? Eu só fiz uma aproximação. Menos de 20% dos estabelecimentos têm assistência técnica. Não quer dizer que seja regular, não. Tem alguma assistência técnica. Por outro lado, essa fatia maior aqui, azul, né, representa os 80% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros que não têm nenhuma assistência técnica. Zero, não tiveram nenhuma ao longo do ano anterior. E isso é um mercado de mais de 4 milhões de estabelecimentos à procura de uma orientação técnica para melhorar seus rendimentos e produtividade. E aí? Agora pensa comigo. Será que nesse universo é tão difícil assim você encontrar 5 ou 10 estabelecimentos que estejam precisando de uma orientação técnica sua? Pois é. Percebeu como entender a situação deixa tudo mais fácil?
Deixa eu desligar aqui o slide, então. Fácil, né? Então, a gente descobriu que a maneira mais viável de trabalhar, de ter sucesso e conseguir trabalhar com a consultoria agronômica é trabalhar com consultoria agronômica. Legal, bacana, né? Só que deu um problema, né, Gilberto? Que muita gente já chegou para mim falar. Gilberto, eu não tenho experiência profissional. Eu não sei conseguir clientes, não sei desenvolver um trabalho consistente de consultoria agronômica. Quer dizer, eu tenho insegurança enorme dessa história. Deixa eu te contar uma coisa. Esse é o problema, porque apesar do enorme potencial em consultoria agronômica, eu percebi que a maioria não arrisca ser consultor por total desconhecimento desse mercado. Simplesmente porque engenheiros agrônomos e os profissionais de agrárias não têm formação específica para trabalhar com consultoria agronômica. E aí, parênteses aqui, viu? Formação específica não é a formação acadêmica em agronomia ou ciências agrárias. Ela é fundamental, só que ela é insuficiente. Eu falo de toda uma outra orientação que envolve relações humanas, conhecimento de mercado, marketing, técnicas de venda. Mas sobre isso eu vou te falar agora. Espera um pouquinho. Mas por que eu estou afirmando que não temos formação específica para o mercado de trabalho? Para te explicar melhor, então é melhor que eu conte a minha história para você entender como é que eu cheguei a essa conclusão de que a gente não tem formação para o trabalho. Deixa eu ver aqui. Nós não temos. Isso me levou a desenvolver esse método agroinovação. Bom, talvez você já tenha ouvido falar da minha história, talvez não. Mas quando me formei, tudo que eu queria era conseguir um emprego, alguma coisa que me ajudasse, né? Me remunerasse, me desse uma satisfação pessoal e profissional. É assim com todos nós, não é isso? Pois bem. Logo eu descobri que a minha formação acadêmica não era suficiente para me orientar no mercado de trabalho. E eu tive que aprender a duras penas de tudo. Gestão, planejamento profissional, na prática, no cotidiano profissional. Poxa, eu sempre pensei que não precisava ser assim. Chega a ser engraçado hoje ver que, por muito tempo, eu tentei propor soluções para o dilema. Como preparar o profissional para o mercado de trabalho? Olha só, primeiro eu achava que as escolas de agronomia e a formação acadêmica deveriam ser reformuladas para atender essa lacuna na formação profissional. Foi então que eu descobri, até recentemente, que as escolas mal dão conta da formação básica tecnológica na sua grade de horários, o que dirá um outro tipo de formação. Depois eu passei a considerar que as associações profissionais, como o caso das associações de engenheiros agrônomos e das outras categorias, deveriam atender a essa lacuna na formação profissional. Olha, eu vou te confessar, há mais de 30 anos eu atuo em associação de engenheiros agrônomos. Eu nunca consegui implementar essa proposta. Mas olha que interessante, só recentemente, quando eu comecei a me aprofundar em temas de coaching, marketing, técnicas de venda, é que a ficha caiu. Quer dizer, eu estava esperando que os outros implementassem uma proposta que sempre foi minha, né? Então, desde então, quer dizer, vários estudantes profissionais têm entrado em contato comigo na rede de agronomia e mesmo pessoalmente, me pedindo alguma orientação profissional. Eu fiquei tão empolgado que resolvi encarar isso como um negócio e criei o treinamento completo chamado Método Agroinovação. Para isso, eu tive a ajuda e colaboração de um colega, engenheiro agrônomo, Amaury Ribeiro Costa, que tem larga experiência em campo e consultoria agronômica. Eu acho que o Amaury está aqui na live aqui na live. O Amaury, dá um oi para o pessoal aí, diz o seu currículo aí. Que ele também está aqui nos acompanhando. E ele também faz parte, ele também dá aula junto comigo nesse curso. Mas é isso. Entendeu? Agora, por que eu venho alertando que a nossa formação acadêmica não nos prepara para o mercado de trabalho? Entendeu? Agora, por que existe tanta insegurança profissional ao se lançar nos desafios de empreendedorismo e consultoria agronômica? Legal. Mas então qual que é a saída, Amaury aqui? Quer dizer, ao procurar uma solução, descortinou-se para mim o que eu chamo de 4 chaves de oportunidade profissional em agronomia e ciências agrárias. Você quer ver só? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, tá certo. Basicamente é isso. Aí, vamos rever o que eu falei?
que seriam essas chaves? Olha aqui. Primeiro, falta emprego. Nós estamos vendo oportunidade profissional em agro como em qualquer outro lugar, né? Isso até antes da pandemia. A pandemia só piorou. Mas a indústria 4.0 e a tecnologia está acabando com os postos de emprego. Os concursos também são raros e pagam pouco. Isso nos leva à conclusão de que a melhor oportunidade que nós temos é trabalhar com consultoria agronômica. Nós vimos que temos um imenso campo de trabalho inexplorado. Eu mostrei aquele slide, aquele gráfico de pizza para a gente, não é isso? Só que tem um problema. Nós não aprendemos a trabalhar, nós não aprendemos a empreender, nem trabalhar com consultoria agronômica. Você já viu que essa crítica que eu faço à formação acadêmica, que não nos ensina a trabalhar, especialmente num quadro de falta de emprego. Por isso que eu criei, junto com a Mauri, o método Agroinovação, que é a maneira mais rápida e eficaz de alcançar sucesso em consultoria agronômica. Para falar do método Agroinovação, eu quero te pedir permissão para mostrar nos próximos minutos, rapidamente, uma oferta especial desse treinamento exclusivo que eu preparei para você e para te ajudar com tudo isso. Pode ser? Olha só, o método é um treinamento que te ajuda a você ser conhecido, conquistar clientes, realizar um trabalho consistente com resultados concretos e desenvolver expertise profissional. E aqui está tudo, vamos dizer assim, o que o treinamento Agroinovação vai receber. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um pouquinho, que o Mauri está se apresentando aqui, dizendo como é que ele é consultor e que realmente ele é proprietário da Solos Consultoria Agronegócio. Também está lá na página do Facebook. É isso aí, Mauri. Muito bem. Mas voltando aqui à nossa palestra, esse é o método Agroinovação, que vai reunir reúne esses 5 módulos. Primeiro, nós vamos falar sobre marketing em consultoria, né? Nós vamos falar sobre técnicas de vendas. O terceiro módulo é entrando em campo, que a Maria está falando. Depois, encontrando clientes. Depois, incubando a empresa. Muito bem, nós vamos ver isso em cada um desses módulos, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Muito bem, olha só, no primeiro módulo nós vamos falar sobre marketing em consultoria. Isso é interessante porque você vai descobrir como divulgar, como dar visibilidade ao seu negócio. Você vai aprender a ter uma estratégia de marketing para educar a sua clientela e estabelecer um relacionamento de modo a ser referenciado no mercado. Isso é uma coisa que quase ninguém fala quando está trabalhando em consultoria. Agora, a outra coisa que quase ninguém fala quando a gente está trabalhando em consultoria é o módulo seguinte. Esse, então, falando sobre técnicas de vendas. A gente vai conhecer as melhores técnicas de vendas para não perder cliente nem contrato. Esse módulo é interessante porque vai atender uma das maiores deficiências dos profissionais em geral, especialmente do consultor, que é desconhecer as técnicas de venda para vender seus serviços em consultoria. Aliás, a Mauri, diz aí, a Mauri, dá seu depoimento. E nós, quando construímos esse curso, né? Ele veio aqui no Rio, ele é da Bahia, ele veio aqui no Rio e ele gravou as aulas dele aqui comigo e eu também passei para ele o conteúdo, os outros conteúdos dos módulos, né? E ele, quando ele aprendeu a técnica de venda, agora fica fácil de vender para todo mundo, né? E aí, logo depois, no mês seguinte, ele foi para o Paraná, não foi isso, Maurício? Eu estou abrindo aqui teus contratos aqui, viu? Ele foi para o Paraná e falou assim, vendi de uma maneira muito mais fácil do que eu venderia, porque eu aprendi as técnicas de venda. Entendi o que é técnica de venda, né? Então, isso é uma coisa, e tem outros colegas também que realmente se dão conta que não aprenderam a vender. Eles aprenderam a fazer consultoria, mas não a vender. Isso é um tanto fundamental. Aí vem o terceiro módulo, que é o módulo que o Amauri ministra, né, que é entrando em campo. Vamos dizer assim, é a prática da consultoria. Você vai entender como apresentar seu serviço ao cliente, desenvolvendo um passo a passo para o diagnóstico do estabelecimento. E, a seguir, desenvolver um plano de consultoria com indicadores e metas. Deixa eu ver o que o Maria estava falando aqui.
É isso aí. Bom, o caso é o seguinte, nesse módulo, quando a gente estabelece um plano de trabalho, indicadores e critérios, isso aí facilita muito, porque a maior dificuldade de quem desenvolve consultoria é ter o roteiro, por onde começar, o que alcançar, de forma que ele vai encantar o cliente. E é isso que você vai aprender no módulo 3. Com licença. Muito bem. E aí nós chegamos no quarto módulo. Olha que interessante. O quarto módulo nós vamos tratar de encontrar clientes. Segura essa aí que é interessante. Nós vamos apresentar uma técnica exclusiva para encontrar clientes, especialmente perto de você. Essa técnica é praticamente um segredo de tão desconhecida que ela é do público. E você vai aprender com exclusividade no método Agroinovação. E aí nós chegamos no quinto módulo, né? Que nós vamos tratar da incubação da empresa e articulação de redes de inteligência coletiva voltada para o empreendedorismo. Esse módulo fecha com chave de ouro o curso Agroinovação. Quer dizer, ele é um módulo que apresenta para você um novo mindset para você sair da inércia. Não adianta nada você aprender todos e não conseguir articular redes e parcerias para criar fundações novas para iniciar os novos empreendimentos. Essa é uma estrutura foi pensada, vamos dizer assim, para orientar uma estratégia sólida, consistente de construção de consultoria agronômica. São 5 passos fundamentais, são esses os 5 passos fundamentais para a gente desvendar, entender e agir nesse mercado desconhecido que é a consultoria. Muito bem. Olha só, quem já se beneficiou dessa metodologia pode testemunhar. Está aqui o Walter Câmara. Câmara, você está aí, Câmara? O Walter Câmara é aluno do curso e eu achei legal colocar aqui o depoimento que ele fez ao fazer o curso. Achei bacana essa história. Ele falou o seguinte: quando eu fiz o curso Agroinovação, eu percebi que estava disperso e sem foco, e com isso trabalhando com esforço dobrado e sem resultados. A metodologia me mostrou que eu tinha que bater o prego no mesmo lugar até cravar. Perdi o medo de arriscar e agora estou trabalhando com foco e objetivo definido e objeto delimitado. Tive a oportunidade de aprender quem eu sou e isso me deu uma visão também de quem eu quero ser e, melhor ainda, qual é o meu tipo de cliente. Pude observar que muitas vezes nem o cliente sabe o que precisa realmente. Assim, pude recortar o território do meu objetivo, delimitar o meu objeto de trabalho. Em resumo, afiei o machado, escolhi o veio do corte antes de iniciar o trabalho e que me deu a oportunidade de trabalhar com menos esforço e mais eficácia. Pô, legal. Câmara, Walter, achei legal eu acho bacana apresentar esse seu depoimento, porque o Walter não é nenhum menino não, né? Ele é burro velho igual a mim. E achei legal porque isso também para ele foi importante ter passado pelo curso. E outros colegas também já passaram. Então, achei bacana destacar esse depoimento do Walter. Valeu, Walter. Obrigado aí pelo depoimento, viu? Eu estou utilizando ele bem. Valeu. Muito bem. É isso. Então, se você se interessou, eu vou te fazer esse convite para você clicar nesse link associado a esse vídeo e visitar a nossa página de inscrição para a próxima turma do curso Agroinovação. Mas olha só, antes de você ver isso, além desse conteúdo dos módulos, você também vai receber como parte do pacote 2 ferramentas importantes. Deixa eu mostrar aqui. Quais são? Essas ferramentas que a gente estava falando, o guia de diagnóstico do estabelecimento rural e um plano de trabalho da consultoria, que vão te ajudar a desenvolver um trabalho consistente em consultoria agronômica. A Mauri falando aqui que mesmo os profissionais experientes acharam importante o conteúdo do curso. E essas 2 ferramentas aqui foram desenvolvidas pelo Amauri. Então, eu achei legal porque é o seguinte, a primeira, o diagnóstico do estabelecimento, ele te dá um diagnóstico completo com critérios para você se situar e priorizar quais são as ações e medidas que você precisa adotar primeiro. Isso aí o Amauri está falando que um dos problemas para quem entra no estabelecimento é que tudo é urgente, a prioridade. Todo gestor, o problema do gestor é esse, tudo é urgente. Quando tudo é urgente, nada é urgente.
E essa é a receita mais fácil para você se perder numa indefinição. Então, é importante que você tenha, a partir do diagnóstico, critérios para priorizar. E a segunda ferramenta, que eu achei muito legal também, é o plano de trabalho da consultoria, que orienta o trabalho para você e para o cliente, ao longo do contrato. Ele estabelece quais são as metas, quais são as tarefas e os resultados esperados da consultoria. É legal, né? Agora imagina quanto tempo ou dinheiro essa ferramenta vai salvar para você, vai economizar para você, né? Porque até o Amaury desenvolver essas duas ferramentas foi depois de anos de trabalho de campo, gerenciando fazendas de grandes corporações, realizando diversas consultorias para descobrir uma maneira mais eficiente de lidar com esse problema. Não foi isso, Amaury? A Amanda está perguntando aqui se ensina a cobrar pelo CV. Se ensina, a gente dá pelo menos alguns critérios dentro do curso, parâmetros gerais para você cobrar dentro do curso. Tem uma questão importante a gente poder ter isso também. Bom, essas foram as soluções que o Amaury apresentou nessa história, né? Quer dizer, depois de anos de trabalho. E a vantagem dessa história é que, seguinte, você não vai precisar recriar a roda e reinventar a roda. Nós já temos essa ferramenta desenvolvida. E eu vou dar ela para você com a metodologia de aplicação no pacote do método Agroinovação, né? Além disso, depois que você se inscrever no método Agroinovação, você vai participar de uma comunidade exclusiva. Eu já te adianto o seguinte, que o que nós abordamos no curso, né? Que todo profissional de consultoria precisa articular a sua network, a sua rede de contato e apoios. Mas por que isso? Essa comunidade é um grupo exclusivo, fechado lá no Facebook, para tirar dúvidas e principalmente trocar contatos e oportunidades profissionais. Então nós estamos construindo essa comunidade exclusiva que vai ser uma extensão das ações de consultoria que são abordadas no curso. Para você ter uma ideia dessa importância dessa rede, tem grupos de empresários, players de alguns segmentos de mercado, que só para participar desse grupo, que eles chamam de Platinum, Gold ou qualquer outros nomes que tem, é cobrada uma taxa de entrada de 5 mil a 35 mil reais. Às vezes mais, né? Às vezes é o preço de um apartamento pequeno. Isso sem falar que assim que passa a pandemia, nós vamos replanejar também, que a gente está pensando, um encontro presencial da turma do método Agroinovação, entre os professores e alunos do curso, para compartilhamento de experiências, troca de informações e articulação de parcerias. Não que não seja parte integrante do curso, uma vez que nem todos terão a oportunidade de estar presentes, mas é uma oportunidade também de ampliar presencialmente a rede de relacionamentos profissionais entre os participantes e especialistas convidados. Agora tem que esperar a pandemia passar, não tem jeito, né? E como integrante do curso Agroinovação, você será prioritariamente notificado desse encontro presencial. Então é o seguinte, fica aqui o link, né? Só que você pode estar pensando o seguinte, bom, mas isso aqui eu não tenho tempo, eu não estou pronto ainda. Olha só, a melhor hora de começar é agora, né? É aquela coisa que se não agora, quando? Você tem condição de começar agora mesmo, porque o método Agroinovação te dá um passo a passo, um conjunto de informações lógicas, coerentes e fáceis de seguir e de aplicar. Já que eu estou falando da inscrição desse curso, eu preciso falar para você do valor desse investimento. Você provavelmente percebeu que o método Agroinovação se compõe de diferentes soluções. Deixa eu ver quais são. Eu tenho os 5 módulos, né? Nós temos primeiro os 5 módulos, depois nós temos as 2 ferramentas e temos também acesso à comunidade exclusiva. Então eu tenho esses 5 módulos, né? Eu teria que esses 5 módulos, depois eu tenho as 2 ferramentas de consultoria, né? E ainda um acesso à comunidade exclusiva. Se eu pudesse dar um valor separado a cada um desses produtos, eu acho que eu teria um valor tranquilamente, alguma coisa em torno de R$ 3.500. R$ 2.000 pelos módulos, mais as ferramentas de consultoria, que eu acho que ficou até barato, e o acesso à comunidade exclusiva. É lógico, se eu cobrasse esse valor, ainda assim seria um ótimo negócio, pela transformação que ele representa e pela capacidade que o método tem de gerar valores muito maiores para você, né? Mas não é isso que você vai pagar hoje, eu não vou te cobrar esse negócio, não.
Não vou te cobrar isso. Nesse momento aqui de pandemia, eu resolvi precificar o treinamento de uma forma bastante acessível. Aliás, foi a forma mais acessível que a gente conseguiu produzir. E o nosso preço hoje vai ser de apenas R$ 497. Para que você tenha certeza, então, que você não vai fazer essa aquisição. Então, esse é o valor mais baixo que a gente conseguiu ter. Para você ter certeza que vai fazer uma ótima aquisição. E se por algum motivo você vai perceber, por exemplo, você pode comprar o curso, e se por algum motivo você abriu e você viu que esse curso não é para você, né? Você percebeu que o curso não é você, eu vou te oferecer uma garantia adicional de 7 dias para reembolso de 100% do dinheiro que você pagou, cada centavo, tá? Se o treinamento ou a gravação não te ajudar a conquistar cliente, alcançar sucesso em consultoria agronômica, alcançar realização profissional, trabalhando na sua área de formação, e não precisar mais de ter que sair correndo atrás de emprego, se você entender que não foi isso, eu te devolvo o dinheiro. Assim, tranquilo, sem letras miúdas, sem questionamentos. E se você entender que o treinamento não é para você, eu devolvo o dinheiro do mesmo jeito. Ou seja, aí a gente continua amigo do mesmo jeito, né? Você pode adquirir o método e o risco é todo meu, tá certo? Então, é o seguinte, se você se interessou, esse é o site. Bom, a nova turma está no ar, só tem uma coisa, né? Só tem uma coisa. Para concluir, eu preciso te alertar o seguinte, que no momento que eu abro as inscrições, eu tenho um tempo limitado, eu abro por 7 dias, as inscrições ficam abertas por uma semana, 7 dias. Então, eu não vou poder deixar as inscrições abertas indefinidamente para poder fechar uma turma, tá? Então, eu vou pedir para você entrar lá no site, né? Ao longo dessa semana, vai ficar até sexta-feira da semana que vem, lá no site, e a turma já está quer dizer, a inscrição da turma já está no ar. Eu vou deixar até sexta-feira, são 7 dias, mas até sexta-feira. Eu quero agradecer a todos e dar boa noite para todos. Obrigado por todos, pela audiência.